Josué, Emanuel, nós tivemos agora há pouco, acho que meses aí, Josué sabe disso, um congresso de jovens na igreja. E esse congresso não comportou, o espaço não comportou. E muitos jovens desmaiaram, reclamaram, fizeram, assim, aquela denúncia. Pastor, cadê o megatemplo? Os jovens, né? Cadê o megatemplo prometido? Cadê? O dinheiro foi arrecadado. Cadê o megatemplo? Está lá o terreno, está lá o terreno vazio, está lá o terreno, no caso, totalmente improdutivo e os jovens reclamando. Então a gente vê que realmente o rumo tomado pela direção da igreja está sendo um rumo. Pronto, olha. Esse documento aqui é de 2013. 2013. Janeiro de 2013. Janeiro de 2013, veja bem. Arrecadado milhões. Foi arrecadado 380 milhões. Veja bem. Seria construído um templo, certo? Com um hotel e edifício garagem. Veja que isso aqui em janeiro de 2013. 10 anos. 10 anos? 10 Já fez anos. 10 anos. 10 anos. Rapaz, isso é um absurdo. Cadê o templo? Cadê o dinheiro? Por conta dessa pergunta, a direção da igreja moveu vários processos. Um só não, vários. Por que foi movido esse processo? Porque houve essa crítica e a presidência não admite crítica. Josué, a liberdade de expressão no Brasil é um direito garantido na Constituição Federal exatamente para esse tipo de coisa, porque você tem o seu direito de se expressar. Você pode chegar e dizer, pastor, cadê os 380 milhões? É o direito que eu tenho de criticar. Por quê? Ele colocou na mídia, ele colocou em jornais, fizeram reportagem em grandes mídias locais e nacional, de que seria construído aqui no estado de Pernambuco o maior templo do Nordeste. E para isso houve arrecadação milionária, que você tem, no caso, a maquete, você tem o organograma da construção, você sabe disso. Tem. Então, fizeram tudo isso, Emanuel. Inclusive, fizeram uma festa. Tem um memorial descritivo Descritivo. de todo o projeto. Fizeram uma maquete com inauguração, uma maquete que parece que na época foi 70 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais, uma maquete. E nessa maquete tinha L. Ponto. Foi feita uma verdadeira. Para quê? Para que os membros contribuíssem. E muita gente contribuiu para chegar ao montante de 380 milhões. Veja a contribuição. Quer dizer que mesmo você sabendo que houve essa arrecadação, você não poderia criticar. Então essa crítica gerou vários processos. Um só não, vários. Vários processos. Inclusive um governador do Tempo Central, eu acho que Josué lembra disso. Um governador. Daqui Assim, do no estado, Templo Central. no Templo Central, um governador foi lá e fez menção ao templo, Foi. ao grande templo que seria construído. Disse até que era uma coisa que o sonho ia ser realizado, e eu vi muito irmão dando glória a Deus, aleluia. Eu acho interessante que até uma pessoa, eu não estou discriminando uma pessoa que não é crente, não, assim, evangélico feito a gente aqui. Mas é interessante que a pessoa que não é evangélica vai ao Templo Central, pega a tribuna, aí dá uma palavra, os irmãos, glória a Deus, aleluia. Que ele disse, o sonho vai ser realizado. E não foi realizado o sonho. Não é? Ainda citou a construtora, o nome da construtora que ia fazer a construção. Não foi? Ganhou a licitação. Ganhou a O licitação. povo está dormindo, meu irmão, Não é? causando um mau prejuízo. E um prejuízo enorme, porque... Agora, eu realmente fico pensando, será que vai acontecer com esse presidente aqui de Pernambuco? Eu quero que Deus lhe dê muitos anos de vida. Isso é um desejo meu. Isso aqui é a carne que está falando, viu? Não pense que é espiritual, não. Para você não confundir, eu quero me dirigir a você, gestor da IADPE. Você que é presidente
Agora eu vou falar do nome do secretário. Luiz Mário. Luiz Mário, secretário, que é o primeiro secretário. Samuel Oliveira, vice-presidente. Você fica com suas mentiras aí no público, dizendo, olha, não sei, com esse caqueado seu, dando uma de pregador, que tu não é pregador coisa nenhuma, tu é subserviente. O pastor aí te fala, tu é meu pastor, só falta beijar os pés dele, né? Samuel, toma vergonha na cara, homem. Tu sabe o que tu fez lá em Vila da Base. Tu lembra que tu pegasse o corpo de um irmão e tirasse dentro da igreja e colocasse na mala do teu carro? Eu tenho um recado para você, Samuel. Preste bem atenção. Não é Deus que está falando aqui, não. É Manuel Alexandre. Será que você, Samuel Oliveira, Luiz Mário, pastor, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vocês vão ver esse templo construído ou vai acontecer como aconteceu com Davi? Que foi preciso o filho. Só que o filho do presidente não vai poder construir, porque o filho também é envolvido em coisas escusas. Será que vocês, da diretoria e convencionais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vão permitir que esse filho, com todo respeito, esse menino mimado que ganhava 40 mil aqui quando era vice-presidente, não é, que agora está lá em Caruaru, vai permitir que esse cidadão, ele construa o templo? Porque parece que Ailton não vai ter força para construir. Talvez ele nem veja a construção do templo. Mas sou eu que estou falando. Isso é a carne, não venha dizer que foi Deus, não. Será que vai? Porque, veja só, o que é justo, é justo. Deus está procurando homens fiéis aqui na terra. Então, se houve infidelidade, se deixou de muitas vezes alimentar um obreiro no sertão para poder dar ênfase à construção daquele templo, Josué, se deixou de pagar uma cirurgia a um crente, a um pastor obreiro no sertão, aqueles que morreram pregando o evangelho, teve um que morreu até orando, na posição de oração no sertão do estado, passou até necessidade e fome. Se esse dinheiro do grande templo deixou de socorrer esse homem, eu acredito que realmente Deus ainda vai se levantar de forma extraordinária para dizer a essa gestão corrupta que ele é o dono da igreja. O dono da igreja não são vocês, não. O dono da igreja nem é Luiz Mário, nem é Samuel Oliveira e nem é esse gestor presidente. O dono da igreja é Jesus Cristo. E eu tenho fé nele que a política, uma vez que essa diretoria seja banida, eu espero que os próximos gestores não coloquem político no altar da igreja, para que a igreja de Deus ela volte ao passado, que ela volte ao primeiro amor. Josué Emanuel, eu recebi uma denúncia de que um pastor presidente de uma grande igreja recebeu dinheiro de político de várias, eu digo assim, várias linhas. Ele recebeu esse dinheiro, um dos seguranças da pessoa que foi levar o dinheiro testificou, dizendo que era um volume de, parece que quatro malotes de dinheiro. E a gente sabe que essas denúncias, logicamente, quando vem a veracidade, vem a pessoa assumindo, como a pessoa não aparece, aí eu não vou expor, entendeu, seu Manuel? Eu não vou expor. Mas houve essa denúncia, veio para mim, tá certo, que houve esse recebimento por parte de um pastor presidente de uma grande igreja, recebeu de vários políticos valor X, oferecendo votos a esses candidatos. E recebeu em contrapartida dinheiro vultoso nessas eleições agora de 2022. E, logicamente, como a pessoa fez a denúncia, certo? Deu detalhes, mas não quis aparecer, eu não vou expor, só vou expor o caso. No caso, foram vários políticos, certo? Procuraram esse pastor presidente e ofereceram dinheiro a ele. Olha, toma aí, eu quero comprar teus votos. E ele se comprometeu com vários políticos, entendeu? E os políticos pagaram a ele. Pagaram a ele. E pagam muito bem. E pagam muito bem. E, logicamente, o segurança de um desses políticos mencionou e disse, olha, tal pastor
recebeu realmente 1.200.000. Recebeu do político para a compra de votos. Quer dizer, então, que veja que situação, essa mistura de política e igreja, o que é que dá? Você vira um curral eleitoral e o pastor negocia o teu voto no todo, no atacado. Não no varejo mais, é no atacado. Aqui eu tenho, vamos supor, eu tenho 1 milhão de votos, eu tenho 800.000 votos. Você dá quanto aí? É assim, infelizmente. Funciona assim nos O bastidores. político mesmo, ele tem essa, a gente usa esse termo, né? Essa sanha quando encontra um cabo eleitoral. Um cabo eleitoral que tem 200 votos, é um cabo eleitoral, assim, com todo respeito, eu não estou querendo aqui depreciar a questão política. Eu quero que vocês entendam, nós não estamos depreciando a política. A política é bom. Um Estado onde a democracia funciona, a política é muito importante. Nós não vivemos sem a política. Tudo é baseado na política. Existe a política de segurança pública, e existe a política de saúde, a política de moradia. Cada instância, cada situação nesse país que a gente vive, existe a política no meio, e a política ela é saudável. Uma igreja tem que respeitar a política, a igreja deve orar, né? Imagine, Josué, você lá na sua igreja, doutor Luiz Miguel, aí chega o governador do estado e pede para que a gente ore por ele, é um prazer. Mas era interessante que, de vez em quando, o governador aparecesse na igreja durante todo o ano, sem ser o ano eleitoral. Todo político aparecesse de vez em quando para que a gente orasse por eles. Mas ele só aparece na época da política, então isso é estranho. Mas assim, a política em si, ela funciona. Ela é saudável, a democracia, o contraditório é importante, pensar diferente é importante. Agora, o que não pode é a igreja evangélica, a igreja cristã, ela se envolver. Isso foi um mal que Constantino fez com a igreja. A igreja, até Constantino, antes dele, era uma igreja pura, porque era a igreja primitiva. Quando Constantino, ele oficializou a religião cristã como uma religião fundamentada nos princípios e tendo peso político, isso trouxe um prejuízo grave à igreja de Cristo. E todos nós aqui sabemos o que aconteceu na Idade Média, a igreja envolvida na política, os massacres, né? Um governador era eleito porque o líder cristão, o Papa, era quem dizia quem deveria ser eleito. Vê a reforma protestante, aí a gente pensou que ia até aliviar um pouco a reforma protestante. Aí agora vem a igreja brasileira em pleno século XXI, totalmente envolvida com a política, perdendo a identidade, aquela coisa pura, porque precisa separar, como disse o doutor Miguel no início dessa live, precisa separar a política e a igreja. A igreja precisa falar até mais de política. É interessante, José, que a igreja, na escola dominical, fale sobre política, fale como exerce um vereador, qual é a função do vereador, de deputado, porque a igreja, no papel da didática, entendeu, Josué? A igreja precisa dizer aos membros como funciona, qual é o papel do governador, qual é o papel daquele que legisla, no caso do que é o deputado, que é o senador, para que os irmãos possam ter todos os esclarecimentos possíveis. Isso é saudável na igreja. Não é problema para a igreja. Mas o que não pode acontecer é o que está acontecendo aqui em Recife e no Brasil inteiro. Imagine um pastor pedindo 1 quilo de ouro a um homem não crente. O homem não crente disse: o pastor me pedindo ouro, querendo me corromper? 1 quilo de ouro? Para quê? Para eu receber uma verba? Isso foi um escárnio para a igreja. Uma vergonha. Qual é a autoridade que você tem para falar do poder de Deus? E você ainda dizer assim, viu, que o pastor Zé Wellington, o senhor me desculpe, eu tinha o senhor em alta conta na minha vida, mas infelizmente o senhor perdeu muito comigo. Embora o senhor não liga muito para mim não, que eu sou pobre, o senhor é podre de rico, mas o senhor falar em plena live
Josué e doutor Luiz Miguel. No culto. No culto dos obreiros, que eu já participei. Pastor Zé Wellington, eu acho que o senhor lembra de mim, que eu já participei muito. Foi o senhor, na época, que me consagrou a presbítero lá no Belenzinho, em São Paulo. Josué, porque eu fui consagrado lá. Aí o senhor falar que o pastor que não apoiar o político indicado pela igreja será tirado do campo imediatamente. O senhor cometeu um pecado muito grande, viu, pastor Zé Wellington? O senhor que já está com mais de 80 anos, peça perdão a Deus, que eu posso até morrer primeiro do que o senhor, mas se o senhor morrer primeiro do que eu e não pedir perdão, o senhor já sabe qual é o seu lugar, né? O senhor sabe que não é um lugar bom, não. Porque ele disse isso, doutor Miguel. Se o senhor não pode me chamar de mentiroso, está lá. Eu trabalhei 6 anos no Alto Sertão e tinha um presbítero lá que ele ria. E a gente trabalhava no mesmo setor, né? Na vida secular. E às vezes quando estava com uma coisa lá que era difícil de se resolver, aí se dizia, mas rapaz, está mais difícil do que salvação de pastor. E para mim naquela ocasião era um escândalo dizer isso, né? Mas hoje... Você entende. Hoje eu entendo por quê, meu irmão. Você veja que situação. Está né? mais difícil do que salvação de pastor. Olha. Mas a mídia diz aí quem são os pastores hoje. A mídia está aí. Agora veja só. Eu quero aqui ajudar os meus colegas aqui, pares, né? Nossos pares aqui na mesa, dizer que isso não é estranho para a gente, não. Porque, veja só, quando você é um biblicista, quando você é aplicado na leitura da Bíblia, você já via isso no Antigo Testamento. Os grandes homens de Deus lá, o filho prevaricando, perturbando na casa de Deus, roubando, e quando o profeta ia lá e denunciava, ele era repreendido. É o que está acontecendo com a gente hoje. O que está acontecendo com Josué, com o doutor Luiz Miguel, com o Giovanni Cardoso, com o Sivaldo Freitas, com aquele o canal Pode Expressar, com aquele Rafner, com aquele menino André Carpano. Entendeu? Vocês não devem ver isso aí, porque feito o jovem que estava hoje almoçando com Josué, disse que quando via Josué falar, dava uma tapa no telefone. A mãe dava uma tapa no telefone. Tava no telefone. Foi. Vi você pegar o telefone dele. Mas meu irmão é brincadeira, né? Vocês lembram em 2015? É isso. Eu queria que vocês lembrem em 2015. Eu acho que foi 2015, José, me lembra aí, ou foi 2014, quando o pastor presidente da igreja de Recife disse: rede social é lixo, rede social é lixo, rede social tem que se jogar fora. É ninho de urubu. É ninho de urubu. Basura é lixo. Basura. Entendeu? Quando ele disse isso, ele próprio hoje usa as redes sociais. Mas por que ele dizia isso? Porque lá naquele tempo, logo no início das denúncias, todo mundo começou a conhecer o outro lado da igreja. E aí ele viu a rede social como uma ameaça. Não podendo enfrentar a rede social, ele achando, aí ele foi na primeira audiência dele, ele pediu segredo de justiça. Os advogados dele, que apesar de ser um escritório muito caro, né? Uns advogados assim, muito caro, mas eu quero assim, não vou citar o escritório não, mas eu sei que é caro. Inclusive eu conheci o fundador daquele escritório, que era um presbiteriano, era um crente presbiteriano. Meu amigo. Não é que foi até presidente da OAB aqui. Não, ele foi conselheiro federal. Disputou a eleição na OAB, mas não ganhou. Né? Não vou citar o nome dele por questão de respeito. Mas veja só, esse escritório deveria aconselhar o pastor presidente a não faltar com a verdade diante do meritíssimo. Parece que esqueceram. Mas eu acho que não esqueceram, não. É porque o escritório, doutor Luiz Miguel e Josué, o escritório, mesmo sendo caro e renomado, o advogado acredita que está diante de um pastor santo e pensa que o pastor não vai mentir. Até eles ficaram impressionados quando eles disseram: não conheço o projeto de cidadania. Aí os advogados: misericórdia, não é que o pastor, meu cliente, está mentindo e eu não podia, eu não sabia que ele mentia. Aí agora Ailton é conhecido como mentiroso.
como Zé Mentirinha. Veja, pastor Ailton Zé Alves, o homem da doutrina. O homem da doutrina, mentiroso. Se arrependa, meu irmão. Zé Mentirinha. Olha, tu mentindo. Tu, Judite, lá no café com Jesus. Café com o diabo. Com Jesus não, viu? Peça perdão pelas idosas que você mandou jogar fora. Nesse café da manhã, você precisa pedir perdão com esse seu sorrisinho. Jesus me perdoa por ter tirado o remédio do abrigo das idosas. Por favor, me perdoe, Jesus. Mas aí os advogados, voltando ao assunto, Judite, deixa isso para lá. Isso é tu e Deus, né? Tu vai pagar diante de Deus. Mas voltando ao assunto, os advogados olharam assim e disseram, meu Deus, o pastor mentiu, e agora? Para desfazer essa mentira. Aí ele perdeu a sentença. Não perdeu, doutor Miguel? Perdeu. Não, ele queria a condenação. A condenação era por conta das críticas, das denúncias que Sivaldo e Giovanni faziam. Foram absolvidos, certo? Ele imputou ao menino o crime de calúnia e difamação. Foram absolvidos. Eles recorreram, o pastor não se conformou com a absolvição, quer a condenação. Em segunda instância, os desembargadores, de unanimidade, certo? Resolveram manter a absolvição. A absolvição. Essa foi uma vergonha. Uma vergonha, porque os desembargadores foram obrigados, porque é um direito que a defesa tem, de fazer a sustentação oral. E eu fui obrigado a dizer que aquela pessoa que representava a Igreja Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco tinha aquelas características e não admitia nenhuma crítica. Eu fui obrigado a dizer tudo que ele fazia de irregular na direção da igreja. E os desembargadores, logicamente, que tiveram que ouvir aquilo. Eu acho que é penoso você expor a situação da forma que hoje se encontra a Assembleia de Deus. Exatamente. Assembleia de Deus hoje no Estado de Pernambuco, eu posso dizer, não possui nenhuma credibilidade. Aquela igreja do passado, que apesar de ser pobre, mas era uma igreja rica. Cheia do Espírito Santo. Hoje é uma igreja rica, mas pobre. Então, é uma nudez que a gente tem que expor, infelizmente. Inclusive no Apocalipse, né? É. Pobre, cego e nu. E nu. É uma situação... Dinheiro, mas a gente vê a situação vergonhosa. E os desembargadores mantiveram a absolvição. Eu espero que ele não recorra para querer a condenação no Supremo. Ou no superior, pode ser no superior ou ainda no Supremo. Eu espero que não, mas se eles atentarem para isso, a gente vai subir também na segunda instância. Eu vou usar também a tribuna, que é um direito da defesa, e vou fazer a sustentação oral e dizer a situação aqui de Pernambuco, que a gente tem um gestor-presidente que não admite críticas. A gente vê a presidência da República, presidente do Tribunal Federal, presidente do Congresso Nacional, deputados, senadores, recebem críticas de toda sorte. Imagina você ser um ser humano e não admitir críticas. E uma das coisas interessantes, além da crítica, não admitir que se possa prestar contas. A igreja no tempo do pastor José Leão se prestava contas. Então por que a igreja não pode prestar contas? Tem que prestar contas, tem que dizer quanto entra, quanto sai, a quem é endereçado quantias enormes, se é para a construção de um templo, aquisição de uma casa, salário de pastores. Então, eu queria que vocês admitissem que um pastor, se tivesse um salário de, por exemplo, vamos admitir que o pastor, esse presidente aí, ganhasse em torno de 10 mil reais, tivesse direito a um carro, mas que ele, com os 10 mil reais, ele pagasse a casa dele. Ele tivesse a casa dele, paga por ele mesmo, com o seu salário. Porque o salário que eu ganho, por exemplo, vamos admitir que eu ganho 2 salários. Com esses 2 salários, eu pago a prestação da minha casa própria. Eu pago combustível, e agora que eu estou sem trabalhar no momento, né? Eu fui desligado da empresa depois de 5 anos, né? Se Deus quiser, eu vou voltar a trabalhar novamente, mas estou recebendo seguro-desemprego. Mas veja só,
Com esse seguro-desemprego e com o meu salário, eu pago a prestação da casa própria, eu pago o IPVA do meu carro, eu pago a gasolina, sou pastor, pago água, pago luz, pago meu telefone, minha internet. Então, tudo que eu tenho eu pago com esses 2 salários mínimos que eu ganho. Agora, um pastor ganha 200 mil reais, não paga a luz da casa, viu, doutor Luiz Miguel? Estou falando assim porque ele não paga. Não paga a água. A feira quem faz é a igreja, entendeu? Como já disse anteriormente aqui nessa live. Quer dizer, todas as despesas, plano de saúde, tudo pago à parte. O salário é limpo, não vem desconto. Desconto disso, aquilo outro. Porque até o plano de saúde que a gente tem, às vezes vem um descontozinho que eles pagam. Alguma coisa que a gente precisa. Então vocês precisam despertar para isso. Então vocês precisam despertar para a realidade. Eu espero que vocês estejam vendo essa situação, porque Deus, ele vai pedir contas de tudo isso, doutor Miguel. Entendeu? Vai pedir. E os irmãos que ganharam essa causa na justiça, que ele espalhou aí, até disse lá o moço, que Josué estava derrotado, que Giovanni estava derrotado, tudo isso é mentira. Todos eles estão de pé, graças a Deus, porque a verdade nessa questão prevaleceu. E sempre vai prevalecer.